E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre o teorema fundamental do cálculo. Ainda não vamos provar o teorema, porque eu gostaria que a gente tivesse um domínio do ponto de vista intuitivo do teorema fundamental do cálculo primeiro, e depois a gente ir para a parte mais formal, né, e poder provar. Então a gente vai usar agora um exemplo de tempo e distância ao invés de seguir usando o exemplo diário. Né? Lembrando que a integral não tem puramente uma interpretação geométrica. Né? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou definir umas variáveis e as variáveis serão t para tempo, x de t para posição, ok? Essa é a posição num tempo t. Ok? A gente sabe que a variação da posição com relação ao tempo, né, é o nosso dx de t, dx dt, que é a nossa derivada temporal de t, que às vezes a gente chama de velocidade. Né? Velocidade no tempo t. Então, a gente sabe que a nossa v de t é a derivada da função x de t. Então, o teorema fundamental do cálculo vai dizer que a integral entre a e b de v de t dt é igual a x de b menos x de a. Tá? Aqui eu só usei o teorema fundamental do cálculo. E qual que é a interpretação disso? Né? Do lado direito, a gente tem a informação da distância percorrida. Isso aqui é a distância a distância percorrida. Né? E isso a gente consegue ler no nosso odômetro. E, né, do lado esquerdo, né, a gente tem, consegue ler, a gente consegue aplicar, né, em cima de uma variável que a gente consegue ler no nosso velocímetro. Ok? Que é a nossa velocidade, né? A velocidade ao longo do tempo a gente consegue olhar no velocímetro ao longo da viagem, tá? O teorema fundamental do cálculo ele vai nos dizer que a gente sabe quão rápido, se a gente sabe, né? Quão rápido a gente tá, né? Em cada estágio da viagem, a gente consegue dizer quão longe a gente viaja, tá? Então eu quero dar mais um passo na nossa interpretação para poder conectar isso com as somas de rima. Tá? Primeiro a gente vai imaginar que a gente é extremamente obsessivo e a gente vai dirigir olhando a cada segundo do ponto A até o ponto B, não, do tempo A até o tempo B, a gente vai olhar a cada segundo o velocímetro. Tá? Então, se a cada segundo a gente olha o velocímetro, quando a gente chegar no nosso iésimo segundo, né, a nossa velocidade no nosso iésimo segundo vai ser um v de ti. Tá? E a pergunta é quão longe a gente vai em cada segundo. Né? A gente sabe que a distância, né, a gente pode fazer a distância, definir ela como a nossa velocidade, né? A gente quer saber a distância, a gente pode definir a nossa distância como a velocidade vezes o intervalo de tempo. Se eu estou olhando de 1 em 1 segundo, né, se eu estou olhando isso aqui de 1 em 1 segundo, o nosso ΔT é 1. Tá?
Isso vai ser a distância viajada, né? Isso aqui é a distância viajada no iésimo segundo, certo? Se eu quero saber ao longo de toda a viagem, tá? Se eu quero saber ao longo de toda a viagem, eu vou fazer uma somatória de i começando a 1 até n, né? De v de ti vezes o delta t, tá? Onde n, né, é um valor muito alto, né, de segundos. Né? Uma viagem geralmente demora um valor expressivamente alto de segundos, suficientemente alto a ponto de imaginar que um segundo é infinitesimal. Tá? Então, tá, o valor da soma é muito próximo da distância percorrida, né, que o odômetro vai estar marcando se a gente sabe a nossa velocidade. Tá? A gente também pode fazer uma aproximação, né, de uma velocidade média, que é uma velocidade que nunca muda, e tentar calcular ao longo do tempo da viagem, né, a, a, a nossa, a, nossa, a nossa distância percorrida. Então, em outras palavras, a gente pode pegar essa aqui, essa somatória, e aproximar ela numa integral entre o ponto inicial, entre o tempo inicial, né, da viagem e o tempo final da viagem, né, que da nossa velocidade, da função da nossa velocidade, né. Então a gente vai ter a soma de rima à esquerda, né, que vai ser aproximadamente igual à integral. Então de novo a gente consegue fazer uma interpretação física, né, da soma de rima desse jeito, tá? Então, a gente está dizendo que o teorema fundamental do cálculo ele nos garante que encontremos a distância percorrida, né, ao longo de uma viagem, se a gente sabe a velocidade em que a gente está viajando a cada instante. Mas se a gente fizer uma viagem circular, em que o nosso ponto final, né, é igual ao nosso ponto inicial, ou seja, o teorema fundamental do cálculo, que o resultado daquela integral vai dar zero, né? O que a gente tira disso do teorema fundamental do cálculo, né? Então, o teorema fundamental do cálculo ele vai nos dizer, a gente pode notar, que qualquer que seja a nossa velocidade, né, essa velocidade pode ser positiva ou negativa, né, em relação à direção. A gente define um sentido como sendo o sentido da orientação dos nossos eixos, e o sentido contrário seria uma velocidade negativa, tá? E essa velocidade negativa vai cancelar, né, a posição, a variação da posição quando tiver, né, nesse sentido. Então, o nosso objetivo aqui é estender a nossa integração para o caso em que a nossa f é menor que 1. Tá? Desculpa, para a nossa f de x é menor que 0. Né? Ou seja, para as nossas funções negativas. Tá? E aí a gente vê que a definição que a gente está tendo até agora da integral definida não está completa. Ela está incompleta. E eu quero mostrar isso a partir de um exemplo. O nosso exemplo vai ser encontrar a integral de 0 a 2π da função seno de x. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? A gente já calculou como seria, né, a situação da função seno de x indo de 0 a π, que é uma corcova, né, da função. Só que agora a gente quer essas duas situações, né? A gente quer as duas, né? A corcova de cima e a corcova de baixo.
É isso que a gente está querendo integrar, tá? Lembrando, usando a notação, a antiderivada da função seno de x é a função menos cosseno de x, certo? E essa menos cosseno de x, eu vou querer calcular entre 0 e 2π, tá bom? Então aqui a gente vai ter menos cosseno de 2π, tá? Menos cosseno de 0. Ok? Isso aqui vai nos dar o nosso cosseno de 2π é 1, né? Então, menos 1. E o nosso cosseno de 0 é 1 também. Então, menos 1. Isso dá 0, né? Então, a gente tem que o teorema fundamental do cálculo, que a gente... pelo teorema fundamental do cálculo, a nossa definição da integral definida, ele não estava completa quando eu digo que ele nos dá a área abaixo da curva. Na verdade, né, a interpretação geométrica do teorema fundamental do cálculo ele dá a área positiva entre a curva e o eixo x para a parte da função que ela está positiva, e ela dá a área negativa para a região entre a função e o eixo, né? Quando a função é menor que zero. Então, aqui no caso, como a área daqui é igual à área daqui, e o teorema fundamental do cálculo diz que essa parte aqui é negativa, porque a área está abaixo do eixo x, ele vai dar um resultado zero, né? Vai dar zero na nossa integração. Esse é a nossa interpretação geométrica completa, né? Então é óbvio que no nosso caso, se a gente faz uma viagem daqui para cá e depois a gente volta daqui para cá, ele vai dar zero a nossa integral. Opa, ele é um ciclo, né? Se a gente faz daqui para cá, tá? Partiu daqui. E aí depois ele volta para cá, ele vai dar zero. Porque aqui a gente tá, daqui para cá a gente está tendo velocidade positiva e daqui para cá a gente está tendo velocidade negativa. A questão é que a distância percorrida, de fato, aqui a gente não está tendo distância percorrida, mas sim a variação de posição. É isso que o teorema diz, que depende só dos pontos finais e iniciais. Como o ponto final e inicial é o mesmo ponto, a gente não andou nada, né? Então, o teorema fundamental do cálculo vai nos dar que vai dar zero. Então, daqui eu quero tirar algumas propriedades, né, das integrais definidas, tá? A gente pode perceber, né, que o símbolo da integral, o símbolo do operador, né, de integração, ele nos lembra um S, né, um S estilizado, né, que é justamente nos lembrar que a gente está tratando de somas, né? Se a gente tirou esse S vem da França, né? A França ele tem origem latina também no seu alfabeto, e ele é justamente para representar, né, uma aproximação das nossas somatórias. Ok? Então, é natural que a gente possa imaginar que as propriedades da soma também acabem se aplicando às propriedades da integral. Então, algumas propriedades que a gente vai tratar, por exemplo, se a gente tiver duas funções, né, se a gente quiser integrar de a até b uma função f de x e uma função g de x, tá? Isso em x, eu posso integrar separadamente, justamente porque se a gente está tratando de somas, a gente também pode somar funções separadamente, né? Então é lícito fazer isso, ok? Essa é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade é, se C é uma constante e eu quero integrar uma função multiplicada por essa constante, a constante não tem dependência
não tem dependência com a integração, assim como na somatória, a gente pode tirar a constante para fora da integral. Então, a gente integra só a função. Isso é para o caso ser constante. Ok? Próxima propriedade. Se a gente tem um intervalo, a gente tem, eu quero integrar uma função qualquer e eu tenho três pontos de intervalo, né? A, B e C, em que A é menor que B e B é menor que C. Então, a gente tem aqui um ponto A, um ponto B, tá? Um ponto B e um ponto C. Geometricamente, a gente consegue perceber que se eu integrar de A até B a minha F, isso aqui é a minha F, tá? E eu somar com a integral de B até C da minha F, perceba que a primeira integral eu estou somando essa parte aqui, a segunda integral eu estou somando essa aqui. É equivalente a estar somando a F em todo o intervalo. Ok? Isso aqui a gente consegue ver diretamente. Né? Uma quarta propriedade é que se a gente está integrando de um ponto até ele mesmo, a função, claramente ele é zero. Justamente porque se a gente pensar na interpretação geométrica, né? Se a gente pensar na interpretação geométrica, a gente está integrando uma área de um ponto só. Né? Então, isso aí é natural que seja zero. Tá? Então, uma outra propriedade, né, é que se a gente tem se a gente pensar, né, na nossa propriedade 3, né, na condição da propriedade 3, a gente pode fazer o seguinte. Apaguei mais do que eu gostaria de ter apagado. Então, de volta. E se a gente pensar, a gente consegue derivar uma certa liberdade na nossa escolha de limites de integração. Se eu tiver uma integral de A até B da f de x dx, eu posso, na condição como o nosso B, né, nosso B é maior que o nosso A, né, se eu quiser inverter a situação, eu quiser fazer de B para A, então a gente está indo no sentido contrário do eixo, né, eu posso inverter o sinal da integral e a gente mantém a igualdade. Okay? Isso faz sentido, né? Porque pelo teorema fundamental do cálculo, a minha antiderivada de B menos a antiderivada de A, né, ela tem que ser igual, né, a menos a antiderivada de A menos a antiderivada de B. Ok? Então, mantém. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente consegue verificar que essa propriedade faz sentido. Tá? Uma sexta propriedade. A gente tem as seguintes condições, tá? A gente tem uma função f de x, e essa função f de x ela vai ser maior ou igual a uma outra função g de x, ok? E a gente também tem que um ponto A e um ponto B em que A é maior que B, tá? A consequência disso é que a nossa integral
de A até B da f de x também é menor ou igual a integral de A até B da g de x, tá? E qual que é a interpretação disso, né? Se eu estou indo mais devagar, né, para o lugar em que eu quero ir, né, eu vou acabar demorando mais tempo, né? Ou, se a gente pensar na interpretação geométrica, né, aqui a gente tem uma condição em que a função sempre está acima, né, muito acima da outra função, a g está sempre acima da f, né? Então eu tenho essa condição aqui em que a gente tem uma g, ou às vezes a g é coincidente com a f, né? E aqui a gente tem a f. Então é claro que a área aqui, a área dessa de cima vai ser maior do que a área dessa função de baixo, tá? Isso aqui é bem intuitivo do ponto de vista geométrico, tá? Uma outra propriedade é que a gente pode também fazer mudanças de variáveis em integrais indefinidas, tá? Nas integrais indefinidas a gente tomou, se a gente tem u como uma função de x, a gente tem que o nosso du era igual a u' de x dx, né? Isso aí a gente fez nas integrais indefinidas, e a consequência era que a integral de u, né, de u, se eu tivesse uma função qualquer de uma variável u, né, e eu integrasse em du, eu poderia reescrever, quer dizer, isso poderia ser reescrito, ou vice-versa, né? A igualdade aplica para os dois lados, com uma função de u de x, né? Então, aqui eu estou reescrevendo a função, só que não em termos de u, mas em termos de x, e vezes o' de x dx. Isso aqui a gente viu que dá para fazer na integral indefinida, tá? A gente pode adaptar, né, isso para integral definida de uma forma bem simples, né? Se a gente tem na condição de integral definida, a única coisa que muda do ponto de vista de notação são os limites da integração, né? Então aqui a gente vai integrar entre o 1 e o 2, né? A nossa função g é equivalente à mudança de limites para x1 e x2 na nova função que está em função de x. Tá? Certo? E aqui a condição é que a relação entre esses novos limites é que o nosso u1 vai ser a nossa u de x1, tá? E o nosso u2 vai ser o nosso u de x2. Tá? Então isso é sempre verdade, né? Porque o nosso, para toda a situação, o nosso x vai estar entre x1 e x2, então o nosso u' nunca vai mudar de lugar, tá? Ou nunca vai mudar de sinal. Então isso é a propriedade geral, tá? Então, de posse de tudo isso, eu quero deixar um exercício, tá? O exercício é o seguinte: a gente tem a seguinte integral de 0 a π da função seno de x seno de x mais a função cosseno de x, tá? Isso tudo em dx. Vou deixar assim para mostrar que tudo está na integral, certo? E eu quero o seguinte: primeiro,
usar o que a gente já sabe sobre as integrais definidas para que a gente possa encontrar, né, um valor, né, para a, para essa integral, né? Bom, isso por meio de chute, né? A gente usar o que a gente já sabe para a integral definida, para a gente chutar, né? Ou seja, estimar, né, um valor para a integral. Então, é isso. Estimar um valor para essa integral. Tá? Estimar. Na B, né, encontrar as antiderivadas da função cosseno seno, né, e checar o trabalho. Então, encontrar as antiderivadas. E checar. Tá? E, por último, né, usar as propriedades da adição de integral e calcular o valor exato da integral lá de cima, né, e checar isso comparando com a resposta da letra A. Tá? Então, calcular propriamente a nossa integral. Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.